Então, dando sequência à nossa aula sobre a relação da dependência do calor específico com a temperatura e a ideia de fônus, queria discutir nessa parte o limite de temperatura baixa, porque ele é importante para justificar a introdução da ideia de fônus, já que é nesse limite que o desvio do comportamento clássico é acentuado. Recapitulando, eu tinha uma expressão de CV obtida na última parte, que a partir do tratamento quântico, que era uma derivada na temperatura de H barra ômega S. K. S era o ramo, K é o vetor de onda da relação de dispersão para fônus, E elevado a beta H barra ômega S, K, menos 1. Então era isso que eu tinha, com o beta 1 sobre Kt carregando aquela dependência temporal. Então eu quero ver agora o limite de baixa temperatura disso. E para fazê-lo, eu vou considerar o seguinte primeiro. A somatória em K eu vou substituir por uma integral com a justificativa de que esse K pode ser tratado realmente como uma variável contínua. Então a transformação do somatório integral é feita da forma usual, que nós já vimos, multiplicando e dividindo por um volume em K. O D3K é um volume em K, e o volume de um estado K é 2π sobre L ao cubo. Então eu faço a passagem dessa maneira. E a fórmula do calor específico, então, vai ser dada em termos da derivada com a temperatura, de um somatório agora que envolve só o ramo, e uma integral, que é a integral em D3K sobre 2π ao cubo, H barra ômega S, K agora virou uma variável contínua, dividido por E elevado a beta H barra ômega S de K como variável contínua, menos 1. Então essa é a expressão que nós temos que avaliar para fazer nosso estudo a temperatura baixa. Eu vou passar os pontos principais e as contas estão feitas nas notas de aula, É importante reproduzi-las, mas aqui eu queria dar uma ideia geral do que vai ser feito. O que significa o limite de temperatura baixa? Bom, a gente tem que estudar essa exponencial para chegar nesse limite. E ele vai se basear no fato de que o H barra ômega S vai ser muito maior que o Kt. Então, e o beta é 1 sobre Kt. Então, o que acontece é que nesse limite de temperatura baixa, modos com essas frequências não irão contribuir significativamente, porque a exponencial no denominador vai ter um valor muito alto, porque T é muito menor que esse H barra ômega S, e aqui eu tenho H barra ômega S sobre Kt, e isso vai fazer com que esse termo vá para zero. Então a exponencial no denominador vai para um valor alto e o integrando vai para zero. Mas acontece que nos modos acústicos eu tenho uma questão. A questão é o seguinte: quando K vai para zero, o ômega S de K vai para zero. Isso caracteriza um modo acústico. Lembra que o modo acústico é isso aqui, ó. Aqui é K e aqui é ômega. Então, com K indo para zero, o ômega vai para zero também. Então, esses modos vão contribuir para o cálculo do calor específico a baixa temperatura. Então, eu posso fazer o limite com as seguintes considerações, estão levando só isso em conta. Modos óticos, eles vão ser ignorados para fazer a conta. Então, isso se baseia na primeira consideração, que é o H barra ômega S muito maior que Kt. Esses modos que estão aqui em cima não precisam ser levados em conta. As dispersões ômega do ramo S em função de K para os três modos acústicos vão ser substituídos por dispersões lineares.
Então eles vão ser substituídos por algo assim, um C, que depende do ramo, depende da direção que eu estou seguindo, né, na zona de Brillouin, vezes K. Então é um número vezes K, porque eu estou interessado só nessa pequena região aqui, em que essa tendência de K ir para zero, levar o ômega para zero, que caracteriza o modo acústico, é determinante para contribuir para o calor específico. Então eu substituo a dispersão aqui por algo simples que eu posso levar na integral, que é uma relação linear. É uma boa aproximação para K indo para zero. A outra coisa que eu vou fazer é que a integração na zona de Brillouin, vou chamar a integração ZB, ela vai ser substituída por uma integração em todo o espaço K. Então por que eu posso fazer isso? Eu posso fazer isso porque eu sei que só há contribuições efetivas para a integral na vizinhança de K igual a zero, quando então o H barra CK, né, o C que depende do S e da direção de K, for comparável ao meu KT. Então, naturalmente, a minha integral vai levar a zero os outros valores, o que eu estou acrescentando nela ao fazer a integral em todo o espaço K. Então, a contribuição significativa vai aparecer só onde tem que aparecer mesmo. Então, o resumo é indicado aqui, nessa figura. Eu tenho lá uma dispersão ômega em função de K, que eu tenho lá os ramos acústicos, ramos ópticos, e aí eu vou substituir isso. Eu sei que só essa região aqui me importa, então eu vou substituir isso por um ômega em função de K com dispersões lineares, representando os modos acústicos, elimino os modos ópticos e vou integrar em todo o espaço. No final das contas, o próprio integrando meu leva a só essa região aqui contribuir. Então eu vou integrar em todos os Ks. Então essa é o que vai acontecer. E basta isso. Aí eu vou ter um CV, que é igual a derivada em relação à temperatura, um somatório em S, da integral de um dk sobre 2π ao cubo. Aí eu já substituo aqui a dispersão linear, é um C, que depende da direção que eu estou seguindo, vezes K, dividido por um E elevado a H barra C K vezes o K, que é a relação linear, dividido por constante Boltzmann vezes temperatura, menos 1. E essa integral é feita em todo o espaço. Então assim é feita a conta. E aí nas notas essa integral tá feita direitinho e leva a um resultado que permite a gente analisar a discrepância em relação ao tratamento clássico. Porque o calor específico nesse limite de temperatura baixa vai com a temperatura na forma de um T ao cubo, né, o que difere enormemente do comportamento constante da lei de Toulon e Petit. Tá? Então aqui a gente tem um limite de baixa temperatura. Então vamos tentar agora seguir um pouquinho adiante, vendo como que eu poderia modelar o calor específico usando os modelos de Debye e Einstein. Vale a pena a gente colocar aqui, só para vocês vão ver isso muitas vezes, e o modelo de Debye introduz uns parâmetros que são importantes na caracterização de materiais, como a frequência de Debye, temperatura de Debye, essas coisas têm a ver com a dureza do material. Então, o modelo de Debye é baseado em algumas hipóteses que são as seguintes. Os ramos do espectro vibracional são substituídos por relações lineares, ômega igual a CK. Então, ele faz isso desde o início como hipótese.
Então, eu tenho ele vai substituir os ramos, né, por 3 ramos lineares, com a mesma dispersão linear. Então, a dispersão fica sendo trivial, fica sendo só isso aqui. Essa aqui define vários parâmetros de Debye. Ele vai substituir a integração na zona de Brillouin por uma integração numa esfera chamada esfera de Debye. Então essa substituição vai ser feita mudando o limite de integração por uma esfera de Debye que é determinada por um raio que eu vou chamar K de Debye, que é escolhido de modo a conter precisamente n maiúsculo vetores de onda permitidos. Então isso dá uma maneira de determinar o K de Debye. Ele agrupa aqueles vetores permitidos numa esfera. É basicamente isso que ele faz. Ou seja, ele define uma esfera de raio KD, então tem um volume 4/3 de π KD ao cubo, e ele diz que lá vai caber n vetores de onda. Então, como cada vetor ocupa 2π sobre L ao cubo, então o raio de Debye é determinado por essa relação aqui. Tá? Então, daqui vem aqueles vários parâmetros que eu falei para vocês. Eu posso definir uma frequência de Debye como um KD vezes C. Então, isso eu determino o K de Debye, isso se traduz numa frequência de Debye. Da mesma maneira, se eu tenho um K de Debye, eu posso determinar uma temperatura de Debye usando a relação um K vezes a temperatura, θ de Debye, vai ser definido como um H barra ômega de Debye, que é igual a um H barra C K de Debye. É tudo sair de uma definição e ir chegando em outras. Tá? Mas aí tem propriedades que são tabeladas em termos dessas quantidades, então é importante citá-las aqui. Então agora a expressão que eu quero colocar aqui fica bem simples. Eu quero partir daquela minha expressão de calor específico e mostrar como é que ela fica no modelo de Debye. Então o que eu tinha? Eu tinha 1 sobre V derivada na temperatura de um somatório em Ks de H barra ômega S K dividido por E elevado a beta H barra ômega S K menos 1. Era o que eu tinha. Então isso agora vai passar a ser escrito, usando as hipóteses de Debye, como uma derivada na temperatura de 3 H barra C sobre 2π2. A integral que vai percorrer agora a esfera de Debye, então vai de 0 até o raio dela, K3 dk dividido por E elevado a beta H barra CK menos 1. Ora, o que eu fiz aqui? Então eu vou rascunhar aqui as modificações feitas. O somatório em S sumiu. Por quê? O somatório em S virou 3. Multiplicar por 3. Multiplicou por 3 porque eu assumi que eu tinha apenas 3 ramos contribuindo e os 3 ramos tinham a mesma relação de dispersão. Então não preciso, eu posso fazer para 1 e multiplicar por 3. Então por isso foi feito assim. O ômega S sumiu daqui. Por quê? O ômega S em função de K foi escrito como uma relação de dispersão linear. Ficou escrito simplesmente como CK. Então onde eu tinha H barra ômega S, eu substituí para o H barra CK. Então aqui eu tenho H barra C e tem um desses Ks, é o que vem daí. A mesma coisa eu coloquei aqui embaixo, H barra CK, H barra ômega S. Tá aqui. Então denominador a gente já viu que funciona, somatório, etc. Outra modificação, como eu estou integrando numa esfera, eu vou integrar em raio no elemento de ângulo sólido inteiro, que vai dar 4π, e o D3K passa a ser escrito como K2 de ômega. Isso é um K2 de ômega dk. Então, quando eu fizer a integral, eu vou ter a integral em d ômega, que vai dar 4π. Então, vai sobrar um K2 dk. Junto com o K que eu já tinha, eu passo a ter um K3 dk. Então, é simplesmente isso. Aí, de novo, eu tenho uma mudança de variáveis para fazer aqui, que eu chamo x é igual a h barra ck,
dividido por Kt. E eu sigo a conta como está nas notas de aula. Eu não vou fazer isso aqui só porque é só uma conta mudança de variáveis simples para chegar numa expressão que é a expressão de Debye para o calor específico, que fica em termos de parâmetros definidos previamente, como a temperatura de Debye, e ela aparece de novo no limite de integração. Então eu ponho tudo em termos dessa temperatura de Debye, por isso ela é importante. Então nas notas de aula está explicado direitinho como que eu chego nessa expressão aqui. Tá? Então o que acontece? Esse parâmetro θ de T ele é introduzido no modelo através daquele K de Debye. Ele é uma medida da dureza do cristal, porque ele é proporcional ao ômega de Debye, que por sua vez é proporcional à velocidade das ondas no cristal. E quando maior a dureza do material, né, que é maior cada mola, maiores serão essas quantidades todas. Tá? Então esse é o modelo de Debye. O modelo de Einstein segue algo parecido, só que ele introduz a contribuição dos ramos ópticos. Então ele introduz isso usando o fato de que a frequência desses modos é aproximadamente independente do vetor de onda. Então ele incorpora no calor específico uma contribuição dos ramos ópticos, levando em conta uma dispersão constante. Então esses ramos ópticos são substituídos por uma dispersão constante. Essa é basicamente a diferença, com uma frequência então que é chamada ômega E. Então cada um desses ramos ele vai contribuir para o calor específico com algo, com um termo dessa forma, né? É um ramo a mais, né? Um somatório sobre S. Agora eu estendo para esses ramos ópticos. Então cada ramo contribui com algo desse tipo aqui. Por isso essa contribuição agora vai ser incorporada no meu problema. E fazendo isso, eu tenho uma descrição um pouco mais precisa da dependência do calor específico com a temperatura. Trocando em miúdos, eu vou ter algo assim. Vou ter uma temperatura, um calor específico de Debye, que vai ter o comportamento adequado em temperaturas baixas, etc. E o Einstein também vai ter um comportamento que segue o comportamento de Debye, mas com alguma correção que vem da introdução desses ramos ópticos, né? Então vai ficar um pouco mais elaborado o modelo, mas eu consigo ainda reproduzir todos, tanto com o Debye ou com o Einstein, eu consigo reproduzir o comportamento experimental.